como todo domingo, estamos de volta com Momento Espírita, em 2022, completando meio século de apresentação. E é com prazer que retornamos ao seu amável convívio com os temas do cotidiano sobre a ótica espírita. Convidamos todos a refletirem conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 12 de junho de 2022 e que são os seguintes. Por que o Espiritismo se posiciona contra o aborto? Diante de tanta maldade no mundo, será que estamos na transição? Casais unidos nesta vida estarão unidos na vida espiritual? Sem a lei da evolução, não haveria reencarnação. Encontro da Família Espírita em Garça será em 31 de julho próximo. Lara Meimei participará do tributo às cerejeiras. Casa Allan Kardec dá curso de Espiritismo aos domingos. Vamos participar deste programa enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para este número 14 981 78 5275. Vamos repetir. 981 78 5275. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site da emissora www.uniradios.com.br. Como fazemos todos os domingos, ao final da edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. O livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, De Volta aos Teus Braços, da autoria do espírito Glauco Merradier, recebido pela médium Maria Fátima Moura. Este livro já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a este livro, De Volta aos Teus Braços, da editora M, digite 14 981 78 5275. Mande mensagem por WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia, apenas para dizer que está ouvindo o programa. Se é a primeira vez que você está participando, não se esqueça de deixar o seu nome completo e endereço. Equipe que está atuando nessa edição de Momento Espírita, no controle técnico de sonoplastia, está o Rubinho Botino, de apresentação de Eliane Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, sem a noção de reencarnação, ou seja, sem considerar que a vida na Terra não é única e que cada encarnação representa para o espírito uma nova oportunidade de reeducação e progresso espiritual, sem esta noção, portanto, jamais as pessoas vão entender por que o espiritismo se opõe ao aborto. Do ponto de vista espírita, podemos analisar a questão do aborto sob dois ângulos: o do espírito, cuja vida é destruída desde o ventre materno, e o da mulher-mãe, que, segundo os defensores do aborto, tem pleno direito de decidir sobre seu corpo. Aqui vamos analisar a questão apenas desses dois ângulos, considerando que, em muitos casos, a mulher também é vítima e pode levar consigo pesados sentimentos de culpa. Vendo o lado do espírito que aspira à reencarnação e do corpo que vai ser abortado, podemos afirmar que provocar o aborto é recusar a vida a um ser espiritual que contaria com mais uma experiência para prosseguir seu caminho na busca de sua realização. Ora, se o seu renascimento na Terra já estava previsto e ele foi violentamente retirado da vida, é natural que se sinta frustrado em suas pretensões. Mais do que frustrado, ele se sente violentado, posto que é arrancado à força sem a menor chance de defesa. De duas uma, se a sua condição é de um espírito com um bom nível de compreensão,
ele se retirará em silêncio para buscar futuramente uma nova oportunidade de renascer. Todavia, se o abortado for um espírito inflexível e duro, egoísta e cheio de ódio, principalmente se ele precisar criar um vínculo especial com aquela que seria sua mãe, com certeza ele se voltará contra ela ou contra quem mais contribuiu para a realização do aborto. Nesse caso, o espírito revoltado é um forte candidato a obsessor dos que deram causa à sua perda, clamando por vingança. Vendo do lado da mulher mãe, não é difícil entender que ela, de fato, é dona de seu corpo, e ante a tese materialista, teria o direito de abortar quanto quisesse. No entanto, não é assim que vemos. Na lei de Deus, não há o efeito sem causa, de forma que uma reencarnação programada para vir através de uma mulher tem sua razão de ser. Quer dizer, existem causas anteriores a esta vida que acabaram por colocá-la nesta situação. Analisando-o deste ângulo, vamos perceber que decidir ou consentir pelo aborto pode representar um significativo atraso na evolução da mulher, se foi ela ou somente ela quem deu causa ao aborto. Vemos, portanto, que o Espiritismo analisa esta como outras questões humanas do lado prático, considerando, acima de tudo, o processo evolutivo dos espíritos por meio das reencarnações. Porém, há um caso específico em que o aborto é tolerado, quando a vida da mãe corre perigo. Nesses casos, dizem os espíritos instrutores, pode-se dar prioridade à vida da mãe, que já é um espírito encarnado. Esta explicação sobre o aborto, conforme encontramos no Livro dos Espíritos, tem a finalidade de mostrar que a crença espírita está fundamentada na razão, e no caso específico do aborto, a razão não pode estar com quem quer descartar um filho, sem levar em conta o valor espiritual de sua vida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Dando início a esse segmento do programa, trazemos uma questão que nos foi formulada e programada reiteradas vezes, mas que continua merecendo muita atenção. A pergunta é a seguinte: se o mundo está evoluindo, pergunto eu, como explicar tanta corrupção, tanta violência e tanta miséria que ainda existem no mundo? A evolução dos espíritos, seja nas leis de natureza, em nível coletivo, ou seja, em nível de humanidade, ela se realiza através das transformações que vêm ocorrendo ao longo dos séculos. Assim, a humanidade de hoje, século XXI, não é a mesma humanidade do tempo de Jesus. De lá para cá, houve muitas transformações, tanto nas pessoas, individualmente, quanto nas coletividades. O progresso material do mundo, que depende da inteligência, é relativamente fácil. Difícil é a transformação moral dos indivíduos. Por isso, a evolução moral caminha através da evolução intelectual. É sobre isso que o grande cientista Albert Einstein chegou a afirmar que é mais fácil desintegrar um átomo do que destruir um preconceito. O átomo pode ser manipulado por mãos humanas, mas o preconceito é uma doença profunda da alma. No entanto, precisamos entender que uma coisa puxa a outra. O avanço da ciência contribui para a evolução moral, mas as transformações morais só acontecem com muito sofrimento, que leva os indivíduos e as coletividades à reflexão e ao amadurecimento. Disseram os espíritos a Kardec que muitas vezes o mal precisa chegar ao excesso para que o homem tome consciência da necessidade do bem. Logo, não espera por milagres em termos de mudança. Uma pessoa má não se torna boa de repente. Não é assim que funciona.
toda mudança se dá por um processo mais ou menos longo. Para a humanidade, isso pode durar várias gerações. Para o indivíduo, várias encarnações. Ninguém deixa um vício da noite para o dia, como ninguém adquire uma virtude de um dia para o outro. As forças do mal ainda prevalecem na Terra por causa de nossas tendências egoístas e do nosso orgulho. Para superá-las, é necessário que os bons comecem a se impor pelo respeito que inspiram, tomando consciência de seu compromisso com o bem, com a verdade e com a justiça. O processo de aperfeiçoamento espiritual da humanidade passa despercebido quando deixamos de ver as coisas boas para nos concentrar nas coisas ruins. Uma árvore, quando cai, causa um imenso estrondo no seio da floresta, que espanta os animais, mas as milhões de sementes que estão germinando naquele momento passam totalmente despercebidas. Assim, precisamos tomar consciência que, nesse instante, milhões de boas ações estão sendo praticadas em todo o planeta, pedindo a nossa participação, e geralmente nós não estamos contando com isso. Apontamos o mal com muita rapidez e facilidade e ignoramos o bem que está acontecendo em todo momento, esquecendo de valorizá-lo. Criticamos mais que elogiamos, destacando o mal ao invés de reforçar o bem. Basta uma pequena mancha numa superfície alva para nos chamar a atenção, e nesse instante não vemos outra coisa. Assim também fazemos em relação aos nossos familiares, e especialmente em relação aos nossos filhos. Queremos que o mundo melhore, mas como se nós mesmos não nos esforçamos para melhorar. Atenção! Logo mais, sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro De Volta aos Teus Braços, de autoria do espírito Glauco Meradier e recebido pela médium Fátima Moura. Para você participar do sorteio deste livro, basta mandar um WhatsApp ou mesmo telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para este número 981 78 5275 DDD 14. Como hoje se comemora o Dia dos Namorados, fomos buscar em nossos arquivos uma questão referente ao amor, formulada à época por um dos nossos ouvintes e que diz o seguinte: Li num romance espírita que um casal desencarnou e se uniu novamente no plano espiritual. Quero saber se isso é possível ou se voltarão a se unir novamente em outra encarnação. O amor é o sentimento que mais une as pessoas, quer no mundo, quer no outro mundo. Estamos falando do amor no sentido amplo da palavra, que é o amor ágape, assim chamado entre os gregos porque aqui na Terra existem várias espécies de amor. Por exemplo, o amor entre familiares, particularmente o amor de mãe. O amor entre amigos, o amor entre um homem e uma mulher, ou entre um casal, e o amor fraterno e incondicional, ou o amor ao próximo, o auge do amor, aquele que Jesus proclamou. Todas essas espécies de amor são necessárias e importantes para o progresso do espírito. Mas o amor, no seu sentido mais sublime, é todo espiritual, não está calcado apenas em prazeres e vantagens imediatas. É o sentimento pelo qual aquele que ama está disposto a qualquer sacrifício pelo ente amado. É o auge da evolução. Na Terra, o amor se distribui nessas diferentes formas que falamos, porque todos aprendam a exercitá-lo no dia a dia, principalmente nas horas mais difíceis e em que o amor vai exigir renúncia até sacrifício. E é a partir das relações mais íntimas que o amor se estabelece e se desenvolve. No entanto, cada um de nós se encontra num determinado estágio de desenvolvimento, desde as formas mais primitivas e grosseiras às mais sublimes e espiritualizadas.
O amor entre o casal, o amor eros, conhecido como amor romântico, portanto, é uma das espécies do amor e aquele que ao longo da história tem chamado mais atenção pelo fato de envolver relações sexuais e provocar os dramas e até tragédias. Mas é o amor que responde diretamente pela reprodução da espécie, e é dele que surge o amor materno, o mais elevado que conhecemos neste mundo. Desse modo, na literatura, no cinema, nas revistas e na televisão, é esse amor romântico o que mais aparece, o mais exaltado e o mais cultivado. Em muitos casos, ele acaba reduzido simplesmente à atração sexual que, em muitos casos, pode nada ter a ver com amor. É bem verdade que a atração sexual é um componente básico nas relações amorosas de um casal, mas não deve ser o único, sob pena de apenas acarretar frustrações e infelicidade, transformando-se em ódio mortal. O sexo é passageiro, atende a uma necessidade imediata e relativamente curta em nossa vida, mas o amor é permanente. Todos nós necessitamos de amor. Os espíritos que verdadeiramente se amam encontram acolhida um no outro, principalmente na hora difícil, para se sentirem protegidos, amparados, seguros e, sobretudo, felizes por estarem juntos, mesmo na dor. Mas, para alcançar essa invejável condição, os espíritos precisam recorrer longo caminho de aprendizado e aprimoramento no terreno de suas relações. Por outro lado, sabemos que os nossos vínculos pessoais não se encerram com a morte do corpo. Como os espíritos são imortais, os sentimentos que existem entre eles, pais, filhos, irmãos, amigos, companheiros, namorados, também perduram além desta vida, de acordo com o progresso espiritual que cada um alcançou. Sendo assim, é possível que um casal prossiga unido no plano espiritual, de conformidade com seu grau de evolução. Os mais evoluídos, certamente, vão atuar juntos num outro estágio de amor e cultivar relações bem mais sublimes do que os da Terra. E é possível também que, tendo assumido um compromisso, eles retornem à vida terrena para se encontrar novamente e prosseguir sua missão, talvez como cônjuges, talvez em outra condição que favoreçam seu encontro. E atenção, ouvinte, para esses avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana. Domingo, às 18 horas, há aplicação de passes para os interessados. As crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. Os passes acontecem diariamente de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. Aquelas pessoas que buscam atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Nas segundas-feiras, estudos sobre temas diversos à luz do Espiritismo às 20 horas. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Nesse momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente os livros, CDs, DVDs que contêm estudos,
Contém palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às sextas-feiras, às 20 horas, com palestras proferidas por Ademir Bardella. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco no endereço caminhodedamasco.org. Corrigindo, as palestras virtuais são às segundas-feiras. Atenção! A Casa Espírita Allan Kardec está realizando um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD, que é ministrado por Áurea Rita Peron Guimarães e por Luiz Fernando Guimarães. O curso do ESD está sendo realizado aos domingos das 19h30 às 21 horas. A Casa Espírita Allan Kardec fica à Rua Barão do Rio Branco, número 597. E ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro De Volta aos Teus Braços, da autoria do espírito Glauco Merradier, recebido pela médium Fátima Moura. E para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981785275 e o código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco e você pode obter os livros por preços bem abaixo da tabela. O clube permite que as pessoas, assinantes, os que adquiriram por apenas R$20 cada livro, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Nesse mês de junho, o Clube do Livro está trazendo para os seus associados o livro Quando a Ilusão Acaba, do espírito Florisbela de Assis, pelo médium Ariovaldo César Júnior. Este romance, Quando a Ilusão Acaba, foi publicado pela editora Boa Nova. É uma história de uma jovem que inicialmente estava perdida, acaba encontrando no Espiritismo o caminho que lhe devolverá a paz e a certeza no futuro. E atenção, para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou então enviando o e-mail para o Clube do Livro a caminho de Damasco.org, dando o nome e o endereço da entrega. Deixa eu confirmar o e-mail do Clube do Livro. clubedolivro@caminhodedamasco.org. O clube informa também que só realiza as entregas na cidade de Garça. Você pode colaborar com o Lar Meimei, assistência e apoio à família, fazendo sua doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo produtos confeccionados pela entidade, doces, temperos, peças de artesanato e bonecas. O Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labeno da Costa Machado, com a entrada pela Rua 7 de Setembro, número 42. Se preferir,
você entra em contato conosco pelo telefone 3471-0604, 3471-0604, no horário comercial, e fala com o Enio ou com a Dolores. E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do centro e do Espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site, acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai ali encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará ali também as informações sobre o Clube do Livro, as videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card ou em áudio. O endereço do site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, Marcha do Progresso. A palavra progresso, por muito tempo, foi utilizada no sentido de avanço, aperfeiçoamento, movimento para a frente, como Kardec utiliza em sua obra quando fala em lei do progresso. Mas a palavra evolução, que surge na biologia, principalmente depois dos trabalhos de Charles Darwin, mostrou-se mais abrangente e passou a ser modernamente utilizada. Trata-se de uma palavra-chave no Espiritismo. Isso quer dizer que, para a pessoa compreender a doutrina espírita, ela precisa conceber que tudo na vida está sujeito à evolução. Não apenas o mundo natural, como se poderia pensar, mas também a inteligência e a moral humanas, como tudo que o homem descobriu e inventou. Nada é estático, tudo é dinâmico na natureza. Por isso, o mundo está em constante transformação. Sem o conceito de evolução, como força transformadora de tudo que existe, não dá para conceber a reencarnação, pois a reencarnação é justamente o mecanismo de que o espírito se divale para se aperfeiçoar. Cada vida é uma experiência que contribui para a evolução do espírito. Para o Espiritismo, a evolução é que garante o aperfeiçoamento dos seres. Portanto, só existe evolução no sentido de progresso. E o progresso se dá tanto intelectual como moralmente. Por se tratar de uma lei da natureza, a que tudo está submetido, não há como evitar a evolução, mas o bem pode entravá-la. No entanto, não poderia detê-la, conforme lemos na questão 781 do Livro dos Espíritos. Amanhã é tarde. Ama como se fosses morrer hoje. Sêneca. Demonstre o seu amor hoje, como se você estivesse numa despedida. Fale com as pessoas de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje. Não adie o amor, não adie o sorriso, o olhar de candura, a boa palavra, o abraço caloroso e o beijo de ternura, porque ninguém sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Um dia sem amor é um dia perdido, e um dia que não volta mais.
Somos espíritos imortais, mas a experiência na Terra tem prazo de validade e ninguém sabe quando esse prazo expira. É imenso o número de pessoas que, quando passam pela experiência da morte de um ente querido, ficam com a sensação de que poderiam ter amado um pouco mais. Reconhecem que amaram pela metade, um amor a conta-gotas, um amor à prestação, um amor que ficou devendo. Esse também é o sentimento de muitos daqueles que partem para o outro lado da vida. Deram muito valor às questões materiais, gastaram muito tempo e energia com as inevitáveis chatices do dia a dia e não investiram em relações saudáveis, amizades gostosas, não trataram bem seus cônjuges e companheiros, deram pouco afeto aos filhos e também não amaram a si mesmos. Ninguém ignora a importância da vida material. Mas será que o lar não é mais importante do que a casa? Será que o patrimônio das nossas amizades não é um bem mais precioso do que o dinheiro que temos no banco? Na hora de nossa morte, a gente gostaria de estar rodeado do gerente do banco ou dos afetos queridos segurando a nossa mão? Será que o diálogo amistoso entre pais e filhos não seria o melhor investimento na educação das crianças e jovens? Poderemos dar as coisas mais valiosas às pessoas, mas se não dermos amor, teremos nos tornado as pessoas mais pobres do mundo. Hoje, porém, é o dia em que ganharemos na loteria do amor e nos tornaremos as pessoas mais ricas na vida dos que cruzarem o nosso caminho. Somos nós que elas querem de presente. Presente é a nossa presença amorosa. E o momento disso é agora. Se eu fosse você, eu fecharia agora mesmo esse vídeo e iria mostrar o meu amor a quem mais está precisando. É o que eu também vou fazer. Bem, ouvintes, vejamos aqui agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre aqueles que nos telefonaram e que vai levar um exemplar do romance ou do livro De Volta aos Teus Braços, da autoria do espírito Glauco Meradier, que foi recebido pela médium Fátima Moura. O livro saiu para a Ana Cleide Marangon, residente em Garça. Nossos parabéns. E você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, cidade de Garça. Nessa semana, de segunda a sexta, no horário comercial. O nome da ouvinte é Ana Cláudia Marangão. Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando agora mais uma edição de Momento Espírita, o nosso programa de domingo, agradecendo a sua amável audiência e a sua atenção. Não saiam da emissora, permaneçam na Universidade Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, com José Benevides e Vitor Berno, abordando temas da atualidade. E após a Perspectiva, na sequência, ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida, História de uma Mensagem, com a equipe do grupo Os Mensageiros. Ao final dessa edição, Momento Espírita, desejo a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confirmam melhores momentos de convivência e harmonia com pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus.
E para nós encerrarmos a nossa edição de hoje, vamos aqui ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.